Oi, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar uma conversada então sobre o que a gente está vendo em filosofia. Desde a nossa primeira aula, né, o assunto do bimestre foi liberdade e os mais diversos conceitos, as mais diversas ampliações e possibilidades, né, abordagens desse conceito de liberdade. A gente já discutiu bastante, né, sobre o que é a liberdade, sobre o que a liberdade significa para cada um, sobre os limites da liberdade. A gente já viu também filósofos que se debateram, estudaram muito para criar esses conceitos que hoje em dia a gente tem como tão naturais. E continuando então, né, esse assunto, até para a gente já começar a finalizar ele na aula de hoje, da liberdade, a gente vai pensar um pouquinho na liberdade de ser diferente. Ali na página 20 da apostila de vocês, vem esse questionamento, né? Da liberdade de ser diferente. A gente tem a nossa liberdade individual, a gente tem a possibilidade de atualmente ser quem a gente é e ser aceito, né, como a gente é. Ali então vem um textinho introdutório, né, trazendo essas ideias justamente para a gente começar a fazer esse pensamento, né, dentro do nosso raciocínio, para depois ler um texto ali do Conexões. Então, esse primeiro parágrafo vai dizer assim pra gente, né? Achei bem importante uma parte que fala assim: como viver com os outros e ainda assim manter a nossa liberdade individual? Como garantir que a liberdade de uns não interfira na liberdade de outros? Né? São questionamentos realmente muito importantes, assim, porque nós somos seres humanos livres, né? Livres para expressar a nossa personalidade, nossas opiniões, mas também vivemos em sociedade e temos que ter esse cuidado, né, de que a nossa liberdade não acabe por ferir o direito de liberdade de expressão do outro, que por muitas vezes está do nosso lado e é uma pessoa completamente diferente da gente. Ali no texto Conexões, é outra parte do livro do filósofo Fernando Savater, tá? Vocês já leram um texto dele lá na página 16. Nesse trecho, o autor vai refletir exatamente isso. Como que é viver em sociedade, convivendo com as diferenças e os conflitos que podem surgir, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês desse texto. Depois, com calma, releiam ele, tá? Não há nada mais fácil do que amar a humanidade em abstrato. Sobretudo, quando alguém quer dar uma de sublime para ficar bem. Afinal, ninguém nunca tropeça na dona humanidade, nem tem que lhe dar lugar no ônibus, né? Então, a humanidade como aquele conceito bonito, né? A humanidade. Mas a humanidade não é algo palpável, né? A gente fala na humanidade realmente como algo um pouco abstrato. O difícil, de fato, é respeitar os outros seres concretos, né? Quem tá ali, como ele falou, né? Do nosso lado no ônibus. A coisa começa a complicar quando temos que aceitar o diferente. O estranho, o estrangeiro, o imigrante. Afinal, nós, seres humanos, somos animais gregários e por isso gostamos de viver em rebanho, ou seja, entre pessoas que se assemelham a nós. Isso é realmente muito comum, é natural da gente buscar pessoas que pensem parecido da gente, né? Que gostem das mesmas coisas que a gente, que tenham coisas em comum, né? Isso é do ser humano, tentar encontrar grupos em que a gente se encaixe. Viver em rebanho é como viver entre espelhos.
Sempre vemos à nossa volta rostos que refletem os nossos, que falam como nós, que comem os mesmos alimentos, que riem e que choram por coisas similares. Mas, de repente, chega alguém que não pertence ao nosso clã, que tem um cheiro ou uma cor diferente e que soa de outro modo. Então, o animal gregário que há dentro de nós se assusta ou desconfia, sente-se em perigo, acha que está sendo invadido. Em resumo, tornamo-nos agressivos e perigosos. Isso é bem comum quando surgem opiniões opostas à nossa, né? A gente fica meio passivo-agressivo, tem um pouco de dificuldade para ter diálogos com quem pensa diferente da gente. Como, além de sermos cada vez mais numerosos, também é cada vez mais fácil viajar e comunicar-se. A presença de estranhos em nosso rebanho ou tribo não para de aumentar. Se você mora numa cidade grande, já deve ter notado isso muito bem. Se você estuda numa escola como deve ser, daquelas que não excluem nem segregam ninguém para manter inumana pureza gregária, talvez se sente ao lado de alguém que não é um simples espelho seu, mas que tem uma aparência diferente. E o mais provável é que, de início, isso crie uma dificuldade. Como de certo também crie para o outro, né? Porque por muitas vezes a gente pode estar se sentindo desconfortável com alguém que é tão diferente da gente, próximo, mas essa pessoa, pelo lado dela, também pode estar tendo esse sentimento, né? Esse sentimento pode estar sendo mútuo. Para começar, vocês já têm muita coisa em comum. Sentem e sabem que são diferentes da pessoa que está ao seu lado. Então, esse é o texto, né, que vocês têm para análise. É um texto bem legal, realmente ele faz uma reflexão muito interessante sobre o cotidiano que a gente vive, né? E essa questão da gente estar tendo que lidar com o diferente e como que a gente lida com o diferente. É um texto bem bacana mesmo. Tem aqui embaixo, né, algumas significados de palavras que talvez vocês precisem para auxiliar na leitura do texto. Temos o significado de sublime, né, que é algo nobre, elevado. Gregário. Gregário significa fazer parte de um bando, de um grupo, tá? Clã, né, que são indivíduos ligados por laços familiares. E inumano, pessoa que não é humana. Depois de lido o texto e vocês terem refletido sobre essa questão tão importante, vocês vão ir para a página 21, fazer o número 2, né, ali. O número 2 diz assim: releia as seguintes afirmações retiradas do texto. Nada mais fácil do que amar a humanidade em abstrato. O difícil, de fato, é respeitar os outros seres concretos. Letra A. O que você entende que o autor quis dizer com essas afirmações? Registre sua interpretação. B. Você concorda com as afirmações do autor? Se a sua resposta for negativa, explique por quê. Se for afirmativa, cite um exemplo que demonstre a validade dessas afirmações. Eu também quero que vocês façam esse exercício aqui, o verdinho, tá? Que é o Hora de Filosofar. Reflita e diga se estes itens podem contribuir para libertar ou para aprisionar uma pessoa. Então, vocês têm vários itens ali e vocês vão realmente, né,
fazer uma reflexão sobre cada um deles e vão ir pontuando, né? De acordo com todo o embasamento que vocês já têm sobre o conceito de liberdade, se esses pontos aqui, eles servem mais para libertar ou mais para aprisionar uma pessoa, ok? Esse aqui está escrito que é para registrar as conclusões aqui, ó, nesse espaço. Porém, eu peço que vocês façam no caderno de filosofia de vocês. E vão colocando tópicos por tópicos. Por exemplo, aparência, 2 pontos. Opinião de vocês. Serve para libertar ou para aprisionar uma pessoa? Por quê? Tá? Façam assim, tópico por tópico. Para a aula de hoje, dessa semana, então, vocês têm a página 20 e a página 21 de filosofia para fazer, ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um beijão!